Olá pessoal, eu sou o André e esse é mais um Grilicast. Hoje nós temos duas importantes convidadas para trabalhar um tema importante, a nossa nova parceria com a Estante Mágica. Para isso, eu quero convidar aqui a professora Priscila. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês hoje. E também a nossa coordenadora, Natália. Olá, pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui novamente. Meninas, esse tema é um tema que ele traz muitas reflexões, porque eu imagino que a literatura em si, ela tem sua potência, mas muitas vezes no ambiente escolar, eu não estou falando da nossa realidade, mas qualquer ambiente escolar no Brasil, eu percebo, não sei se é a percepção de vocês, que a literatura é um pouco deixada de lado, né? Um projeto, uma parceria dessa, com esse tamanho para o nosso colégio, qual que é a importância? Aqui no Grilli, nós estamos nos esforçando muito nos últimos tempos para fazer a literatura ganhar muito espaço na escola, por acreditarmos, como coordenadores, educadores, e isso vindo também da gestão, que a literatura tem muita potência. A escrita e a leitura, ela desenvolve habilidades que outras áreas também precisam, né? Então, se uma criança lê mais, se ela escreve mais, ela consequentemente vai melhor até nas outras disciplinas. E aí a gente conheceu o Estante Mágica, que é um projeto que eu até trouxe uns números aqui que eu achei muito impressionantes. Ele já passou por mais de 7 mil escolas, vou até olhar o público aqui. 22 mil professores e 2 milhões de crianças já passaram por esse projeto. Então, o projeto Estante Mágica é tornar as crianças autoras de histórias. Então, ele vem dando todo o suporte para que esses livros sejam mais profissionais. Então, só para entender, transformou-se a habilidade de redação de um aluno, de escrita, em um livro físico, é isso? Em um livro físico. Então, é muito legal porque, por exemplo, no projeto de linguagem, as crianças criaram histórias. Sim. De diversas maneiras. Pensa colocar isso num livro de verdade, num livro feito numa editora, com capa dura, biografia. Então, é muito legal, a gente está muito animado. Neste ano, esse projeto vai acontecer com os quartos e quintos anos. No ano que vem, a super novidade é que isso vai alcançar todas as turmas, todas. Desde o G2 até os seus alunos, né, os grandes, participarão desse projeto. Então, no ano que vem, isso vai acontecer no projeto de linguagem. Nesse ano, a gente está fazendo com as leituras. Então, ele é basicamente o maior projeto de escrita da América Latina. É uma empresa de impacto social, porque a literatura faz isso, né? Uma criança que lê mais e que escreve, ela impacta a sociedade que ela vive. A pequena sociedade dela, ali, turma, família, escola, mas também é uma criança que tem muito mais possibilidade de mudar o mundo. Sim. Em que ela vive. O mundo dela e depois o mundo, né, além dela. Então é um projeto de transformação. Então a ideia é que eles criam uma história e vai ter até uma noite de autógrafos com as famílias. Legal. Eles virão, vai ter esse livro físico, as crianças também têm acesso a um livro online. E uma coisa muito legal é que o Estante Mágica transforma a história das crianças também em um jogo de videogame. Então também gera interesse para eles, porque eles vão criar as ilustrações do livro, eles pegam as ilustrações e transformam isso num jogo. Legal. Isso também é muito legal, né? E aí, eu vou deixar a Pri falar um pouco como a gente começou isso tudo, né? Isso tudo começou com a leitura compartilhada. Porque então, você falou da parte bonita da coisa, da parte mais estética, e é um projeto muito potente. Mas eu queria saber, Pri, você que está lidando diretamente com os alunos, como que funciona essa produção das histórias? E assim, no decorrer da sua resposta, eu queria que você refletisse um pouco com a gente e dissesse como é que você enxerga que isso potencializa dentro da prática de sala de aula, né? Eu observo o seguinte, alguns números estão trazendo que os alunos estão cada vez menos, além de críticos, menos criativos. Tem algo relacionado com a escrita? Você percebe que isso acaba sendo alterado? Como é que funciona isso na sua prática? Bom, para começar, a gente está conseguindo
elencar esse projeto, né, da Estante Mágica, já com um projeto que a própria escola trouxe esse semestre, que é a leitura compartilhada. Então, por exemplo, no quarto e no quinto ano, as nossas histórias do quarto ano é a da Matilda, né, do Roald Dahl, e do Harry Potter e a Pedra Filosofal. E a gente começou essa leitura compartilhada, né, a professora lendo para a turma, e a gente percebeu que eles começaram a gostar muito, né. Então a gente, quando a Nath trouxe a ideia do Estante Mágica, veio a ideia também de juntar esses 2 mundos, e tá dando super certo. Respondendo a sua pergunta, a leitura em si, tudo que envolve a leitura, que envolve a interpretação, é muito potente no dia a dia, porque interpretar um texto, ele vai além das aulas de português, né, você usa isso em qualquer aula, ainda mais, né, na nossa educação atual. Por exemplo, você vai fazer uma prova, que seja de matemática, você precisa contextualizar, então trabalhar projetos que potencializem isso é importante. E eu acho que o Estante Mágico ele vem com essa força, porque eu sinto que eles estão criando até um certo orgulho de si, sabe. Eu acho que desenvolve Valoriza o também, trabalho. valoriza, Sim. exato, desenvolve essa autoestima. No começo, quando a gente trouxe a proposta para a turma, eu senti que eles ficaram um pouco preocupados, mas eu acho que essa preocupação vem um pouco também ali da falta do hábito de criar ali sozinho uma história, né. Por mais que eles iam trazer a referência do Harry Potter ou da Matilda, eu percebi que rolou um pouco de preocupação no começo, mas a gente foi fazendo isso de um jeito muito acolhedor também. Primeiro a gente ensinou eles, por exemplo, a dividir a história, quem vai ser o personagem, qual é o desafio dessa história. A gente foi fazendo um passo a passo, que a gente já trabalha desde o começo do ano, por causa do projeto de linguagem, né, eles montarem essa organização, e aí a partir disso eles começaram a criar. E foi muito legal ver a criação, pensavam em alguma coisa, daqui a pouco eles escreviam: "Pro, mas e se eu fizer isso? Pro, e se eu fizer aquilo?". Então começaram a surgir histórias muito interessantes, assim. Eu ia falar disso, como esse processo foi gostoso, porque no início eles têm aquela insegurança e tal, e a gente que é adulto subestima muitas vezes as crianças. Muito, Eles sim. são muito potentes e muito criativos se a gente dá espaço para que eles sejam. E aí, na hora que eles começaram a fazer esse fichamento de como ia ser essa história, então, por exemplo, toda história tem uma jornada do herói. O que é isso? Qual é a função desse personagem? Então, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, a jornada do herói dela é que ela quer levar a cesta pra vovó. Então toda história tem um objetivo e sempre no meio tem um desafio. Pode ser um vilão, pode ser uma poção mágica que alguém fez contra você, enfim. E aí, então uma história parece simples, mas não é. Para se construir uma narrativa, você tem que ter um roteiro muito bem estabelecido. E quando eles começaram a fazer esse roteiro, surgiram ideias que a gente falava, caraca, de onde saiu isso? Teve uma criança, por exemplo, que falou que vai fazer a história do Chapéu Seletor. Eu achei demais. Eu falei, gente, quem pensaria nisso? Que é um né? personagem do Que é um livro Harry personagem Potter. do livro Harry Potter. Então, assim, são livros, acho que é importante salientar também, que foram, essa curadoria que a gente fez é muito importante porque é um livro potente, E né? aí vai de encontro com a minha pergunta. Sim. Por que a escolha desses livros? Por que não outros? Porque eu vejo que Harry Potter mesmo é um livro que dialoga muito com a minha infância. Sim. Anos 90, início dos anos 2000. E por que Todos tá- aqui são time Harry Potter, né? Time Inclusive. Harry Potter, inclusive Lufa-Lufa. Não, Grifinória. Por que a escolha Mas um desse... aluno meu me chamou de Sonserina um dia desses. Eu devo concordar. Por que a escolha do material Harry Potter, da literatura Harry Potter, e por que a escolha também da Matilda? Vamos lá. Então, o Roald Dahl, eu até já falei dele em algum vídeo, ele é um dos maiores precursores de histórias infantis no mundo, né? Ele escreveu muitas histórias que todo mundo conhece, mas ninguém sabe que é dele. Sim. Então, por exemplo, o próprio Matilda tem um filme, inclusive super indico, é um filme muito legal. Tem o BGA, que tem o livro e também fizeram um filme, que é O Bom Gigante Amigo. Fantástica Fábrica de Chocolate é dele. Então, ele tem uma linguagem divertida, é um texto rico, mas que atrai as crianças. Então, e tem toda uma jornada da Matilda de resiliência, de força, né? Ela é uma menina que não teve uma família que acolheu, que instruiu bem ela, mas ela tem tanta inteligência e tanta resiliência que ela venceu as dores.
Então, olha que importante para a criança lidar com isso. Ela lê que, poxa, é possível vencer a tristeza, é possível vencer a solidão. E porque todo mundo se sente só em algum momento, né? Então, essas narrativas têm muito poder. E esse texto é um texto que é criativo, é engraçado, mas que também ajuda as crianças a perceberem muitas coisas e que existe o bem, né? Existe o mal. E que você pode escolher o que você quer fazer com a sua vida, para onde você quer ir, né? Isso é muito bonito. E o Harry Potter, é muito fácil falar, né? Do Harry Potter, porque é um livro que tem tudo, né? Tem amizade, tem amor, tem aventura, é um texto muito legal. E para o Harry Potter, a gente já escolheu um texto um pouco mais rebuscado, já entendendo que eles já vão dar mais conta, né? Eles têm mais ali... a questão da interpretação mais desenvolvida ainda. Harry Potter ficou com o 5º ano. Ficou com o 5º e Matilda ficou com o 4º. E aí adequar o tipo de escrita ao que o aluno domina até aquela fase de escolaridade, Sim, justamente. Não é isso? E aí, e o que é legal do Harry Potter é que é muito possível, e eu acredito muito que isso vai acontecer, é que as crianças queiram até ler os outros. Sim. E qual livro que eles estão lendo? Eles estão lendo o primeiro. Que é a Pedra Filosofal. Pedra Filosofal. E aí eu tenho uma provocação também que eu acho importante. Eu não vou fazer para você porque eu sei qual que é a sua resposta. Vou fazer para a Pri. As histórias que eles leem, que dão esse repertório para que eles criem as histórias deles. Essa história precisa ter uma moral? Se ela tem uma moral, ou precisa ser boa, ruim, ou não precisa ter uma moral? Como é que funciona isso? Da escrita criativa. Não acho que toda história precisa ter uma moral, acho que nem toda precisa trazer um ensinamento. Na verdade, se a gente for analisar bem qualquer história, de algum jeito, não que seja ali uma moral bem posta no final, ela traz algum tipo de reflexão para quem está lendo, né? Mas eu não acho que precisa ter uma moral ou ensinamento. Eu acho que ela pode ser ali só uma história mais deleite, que você não precisa aprender algo no final, mas inconscientemente você acaba aprendendo, né? De certa forma, você acaba aprendendo. Quando você usa a palavra deleite, então, é trazer para o estudante um prazer na leitura. Um prazer na leitura. Eu acho muito importante também a gente ter esse cuidado para que eles entendam que ler um livro não vai terminar numa atividade, numa prova, num trabalho. Você pode ler um livro ali pelo prazer da leitura mesmo, né? E dessa forma que você vai começar a entender por exemplo, seu gosto, do que você gosta, né? Eu gosto do gênero romance, eu tenho amigas que gostam de gênero thriller, né? Uns livros mais ali de terror. Então, eu acho que é isso, é nas leituras de leite que você vai ali se encontrando enquanto leitor, né? E se encontrar como leitor também é muito importante e acho que começa desde pequeno, né? Porque como eu disse lá no início, a leitura, ela traz uma gama de benefícios, né? Você vai trabalhar a interpretação, você vai trabalhar ali a própria imaginação, né? O raciocínio, você vai aprender palavras novas, você vai escrever melhor. Então, acho que fazer projetos que levam para isso só tem a potencializar o aluno em si. E aí, veja, tem uma questão que eu acho que é importante para a gente pensar essa linha de assunto. A escola, ela demanda uma carga de leitura já. Então, a escola ela tem uma leitura que é uma leitura obrigatória, mesmo que seja do próprio material didático ou leituras de trechos de textos para uma realização de uma prova. E eu queria entender junto com vocês o que vocês pensam dessa linha, dessa leitura obrigatória, que é uma leitura que é ordinária à vida escolar, e essa leitura, como você citou, que é uma leitura ali pelo deleite, essa leitura pelo prazer. Há um grau de importância maior entre uma e outra? Como é que isso funciona? Nossa, é uma pergunta complexa. Mas eu acredito muito que na valia, na grandiosidade da leitura de leite. Porque se eu sou uma leitora, se eu gosto de ler, se eu me interesso pela leitura, tudo isso que você falou é consequência, né? Eu vou interpretar melhor as atividades da apostila, eu vou interpretar melhor as provas, e eu acho que isso só acontece numa roda de história, isso acontece numa contação de histórias, sem o livro, né? Isso acontece numa leitura compartilhada,
Porque se eu tenho que fazer uma prova, se alguém me obriga a ler um livro, é diferente. Não é o mesmo né? prazo. Não é prazer, É não há só a prazer, gente né? lembrar no Sim. ensino médio. Sim. Eu tive professoras que me incentivavam a ponto de eu querer ler loucamente O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Mas por quê? O jeito que ela falava daquele livro dava esse gostinho de quero mais. E eu acho que os professores, isso é muito possível. Quando eu escolhi os livros, todas as turmas dos anos iniciais estão lendo um livro de capítulos, não só os quartos e quintos. E eu lembro que teve pro que olhou e falou assim, nossa, né, o livro X, não tô gostando. E eu falar assim, dá uma chance, mas lê com o coração. E da pessoa depois vir chorando e falando, me fala mais dessa autora, eu quero beber mais dessa água, sabe? Então eu acho que quando a gente desenvolve isso nas crianças é lindo, assim, e todo o resto flui. Então se eu pudesse colocar num grau de importância a literatura de deleite, eu acho que ela tá... Um pouquinho acima. A Pri ia falar alguma coisa também, né? Eu ia dizer que eu acredito, eu gosto muito, né, da ideia ali do ler só por ler mesmo, por prazer, mas eu entendo também a importância da leitura mais direcionada, né? Acho que a gente, enquanto professora ali na sala de aula, quando a gente traz algum repertório, a gente já quer alguma coisa com isso mesmo, né? Quando você pede ali para o aluno ler algum texto, exatamente aquele texto, ou exatamente aquele livro, já é para fomentar algumas discussões possíveis que você quer que eles alcancem. São momentos né? diferentes. Né? São momentos diferentes. Acho que assim, é meio que o melhor dos dois mundos, sabe? Sim. Você tanto incentivar, você ter momentos, eu acho que isso é importante. Por mais que você tenha a leitura obrigatória, você ter momentos que você leve a turma para esse momento mais prazeroso. E, às vezes, na própria leitura obrigatória, eles vão descobrindo outros livros Sim. que eles vão ler ali para o deleite. E por isso que é importante isso desde a primeira infância, porque a professora vai trabalhar diversos gêneros. Então, ela vai trabalhar a receita, Sim. ela vai trabalhar a notícia e a função social de cada um, né? É aí a grande diferença de um... Eu não vou falar uma criança, até nós adultos, né? Só alfabetizado e letrado. Sim. Eu tô lendo socialmente isso, eu entendo que isso quer informar. Eu sei informar com o texto, porque hoje a gente vê que o mundo tem muitas dificuldades de interpretação. Muitas, no básico, né? A gente percebe isso num comunicado da escola. Sim. Né? Em que você manda, sei lá, reunião de pais tal hora e imediatamente 5 pessoas respondem que horas. E eu falo, caramba, as pessoas não leem mais, Sim. não tem esse cuidado de olhar, ler ali com calma. Isso eu acho que a gente vai construindo paulatinamente com grandes leituras Sim. e poucas leituras também, né? E tem uma questão também que talvez seja importante de refletir, que a geração dos estudantes de hoje é uma geração que nasceu com a tecnologia na mão. Sim. Literalmente. Tudo muito rápido. E o que isso vocês enxergam? Porque eu parto do ponto de vista que a leitura, em certa medida, a leitura com a materialidade do livro, ela é muito diferente da leitura num celular, num Kindle. Eu gosto de pegar isso. É analógico, né? E além de analógico, é sinestésico. Porque a gente sente, não é só o sentido do tocar, mas o sentido do próprio cheiro, né? Como você mencionou. Não seria para essa modernidade que a gente vive, tão rápida, tão volátil, a volta ao livro não um retrocesso? Não, de modo algum. Eu acho que hoje em dia está quase uma modernidade trabalhar com livro. A gente é só observar escolas que não têm bibliotecas. Escolas que não têm acesso a livros. E aí não entra na minha cabeça, porque eu fico, como? Como que isso se constrói? Então, eu acho muito bonito esse movimento que a gente está fazendo, não só de Sim. construir um acervo para as crianças e com as crianças, porque eles também trazem livros, mas a gente está agora nesse processo de criar livros autorais. Eu acho isso demais, é muito lindo. Porque é como a professora Priscila explicou, eles fazem um fichamento, eles estão no processo agora de rever essa história, a gente vai entrar num processo de correção, e não é correção assim, a gente vai decidir o que mudar. Não, é sentar com a criança e falar, vamos ler junto aqui seu texto? Será que esse trecho faz sentido? Então, a autonomia está toda na mão deles. E imagina no final eles pegarem
a fotinho deles ali de autor, né? A biografia que a família vai Sim. construir. Isso é demais. E vai fazer parte do nosso acervo. Imagina as crianças, o ano que vem, do G2, tendo uma roda de história como história do 5º ano. E você imagina como já acontece de muitos pais que vão viver a sua vida, ficam adultos, trazem os filhos para cá e daqui num futuro não tão distante, esses filhos acessarem os textos, os Sim. livros dos pais aqui. Nossa, é verdade. Não tinha Né? pensado É nisso. uma tradição que a gente pode construir Sim. e tem essa potência. E aí, veja, vocês são 2 professoras muito leitoras. Eu acompanho vocês e percebo que a leitura ela tem um quê especial na vida de vocês. E aí, pensando também nessa via de tecnologias que a gente vive, a tecnologia exige da nossa mente uma velocidade muito maior do que é orgânico para a gente. E a leitura é o contrário. Ela exige que você rotacione Pausa, né? o cérebro numa velocidade em que seu olho acompanha a leitura. Para um estudante, isso é muito difícil. Muito necessário. É necessário? É a grande questão. É necessário. Eu costumo dizer para eles assim, gente, quando vocês vão fazer a prova, por exemplo, questões que vocês podiam ter acertado só lendo enunciado, vocês erraram porque vocês não leram com cuidado. Eu acho que é importante desacelerar. Sim. Eu acho que eles já têm muito contato com essa tecnologia e esse mundo que está muito acelerado, e não só na tecnologia, o nosso mundo mesmo, o nosso dia a dia é muito acelerado. E eu acho necessário você parar e conseguir ler com cuidado, ler com atenção. E eu acho que a leitura do livro, ela traz isso. Eu queria dizer que quando eu comecei a ler o livro na sala, todo mundo meio que começou, muita gente não conhecia o Harry Potter, né? Na minha ilusão, olha, que eu cresci, né? Assistindo Harry Potter, lendo Harry Potter, mas eu fui para pensar, realmente, eu era criança no Harry Potter, não eles nasceram muito depois disso. Alguns nem conheciam a Você história. ainda hoje espera a cartinha, né? De Hogwarts. Hogwarts, Eu recebi espero. uma vez no meu aniversário. Não chegou ainda. E aí, quando eu comecei a leitura, foi muito rápido, assim, eles começarem a gostar. E eu tive alunos que chegaram a comprar o livro para acompanhar a leitura, ou então falar, eu pedi para minha mãe tal livro, então eu acho que fez, assim, uma diferença muito grande. E aí, eles estão tão imersos, assim, nesse universo, que a gente fez até um teste, uma brincadeira, para ver qual era a casa de cada um, eles estão se sentindo, assim, muito à vontade. Eu acho que todo esse processo faz parte é um resultado do ler com cuidado, ouvir, não só ler, né? Sim. Ouvir também, você ter esse tempo, essa paciência. Tanto que quando tem momentos que a gente lê um pouquinho todo dia, às vezes tem uma aula ali que está muito corrida, que não dá tempo, falo, gente, a gente não vai ler. Não, por quê? Não, a gente espera um pouquinho, lê só 2 páginas. Eles estão tomando gosto por essa leitura, Sim. né? Acredito, tanto por ouvir, até por ler mesmo, porque quando a gente vai na biblioteca, eu percebo que eles estão até mais calmos para sentar, escolher um livro, pegar, ler. Então, eu acho que é necessário, sim. E pensando nisso que a Pri falou, eu acho que Estante Mágica vem para trazer uma pausa poética para a escola, de olhar para eles, de pausar com eles para ouvir a história, para ler a história, parar tudo. Eu tô atrasada, não tem problema, para tudo, vamos ouvir uma história, vamos ver o que quer sair do coração deles, vamos ver o registro deles, vamos corrigir. Pensou. Exato, é mais sobre eles do que sobre nós, sabe? E eu acho que é isso que a escola precisava hoje. E mediante a tudo isso que a gente falou, um papo que correu muito rápido, escorreu muito rapidamente, para a gente caminhar agora para a finalização, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como que vocês idealizam esse evento, que vai ser o evento final, ali onde eles terão um momento de autógrafos, como é que vai ser isso? Estamos animados? Já preparem os trajes de gala, pois será uma noite de gala, né? A gente está pensando em algo muito especial, tem toda uma decoração, né? É uma noite das nossas maiores estrelas, que são as crianças. Então, nos próximos dias, pais aí dos 4º e 5º anos, fiquem atentos. Eu vou mandar um bilhete, um comunicado pedindo a biografia das crianças. E depois eu já vou liberar a data de compra dos livros e a data do evento, do grande evento. E a gente vai convidar as famílias para virem aqui na escola, estaremos todos plenos e arrumados
para Vai ser uma valorizar noite. os maiores protagonistas. Eles Uma vão noite de conhecer a estrelas. gente no traje de gala. Vão ver a gente Vão, sem sim. uniforme, todos arrumadinhos. Você já preparou seu terno? Já tá guardadinho. Pra Priscila já encomendou a roupa Já encomendei meu vestido. com brilhos. E aí vai ser uma noite muito legal, porque a gente quer mesmo isso tudo. Não é para a escola, é para eles entenderem o quanto eles são as Sim. nossas maiores estrelas. Então vai ser assim, um dia de Hollywood Grill. E vai A ficar gente tá bem marcado no animada. coração deles e nos nossos Ah, também. vai. Vai. A gente tá bem animado porque eles serão os primeiros, né? Sim. Vão abrir a biblioteca Estante Mágica aqui no Grill. Sim. Pri, deixa uma mensagem para os nossos espectadores, para os nossos alunos. O que você, partindo das suas reflexões com as leituras, com as literaturas, o que você gostaria de deixar marcado no coração deles aí? E também me responda uma coisa, qual livro marcou sua vida? Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar no final, já que a gente está falando tanto de leitura, é que leiam, leiam, leiam e leiam. Escolham leituras, comecem com leituras simples, nem que seja uma leitura de uma crônica ali, pega um texto. Eu acho que para as famílias é importante tirar que seja um dia na semana, fazer uma leitura em família. Eu acho que tudo se fomenta para que eles se tornem leitores, né? E cada vez que a gente tiver mais leitores no mundo, eu acho que o mundo se torna um lugar melhor também. Eu acho que a leitura transforma a sociedade. E eu esqueci a pergunta que você falou. O seu livro. O livro que marcou a sua vida. Um livro que marcou a minha vida. Ó, já que a gente falou de história, né, livros ali que são mais direcionados, eu vou dizer um do ensino médio, que eu fui obrigada a ler, mas ele fez eu me apaixonar por outras histórias, que foi Dom Casmurro, do Machado de Assis. Eu sou apaixonada na história do Bentinho e da Capitu. Então esse livro marcou minha vida. Ele me abriu muitas portas para outras leituras. Boa, boa. E as mesmas perguntas para a Nath. O livro e uma mensagem especial que você quer deixar para os seus alunos, pros A pais. mensagem, eu acho que eu vou para um lugar. Eu já falei em outros podcasts aqui do quanto eu Sim. acho a literatura importante e necessária. E eu acho que a leitura abre portas nos nossos corações e nas nossas mentes que outras coisas não alcançam. Então eu não vou falar disso. Eu vou falar da importância de você pai, você mãe, vó, avô, dindos participarem desse evento. Eu acho que participar da vida da escola é um ato de amor pelo filho. Então estejam aqui com a gente, fiquem atentos, porque eu acho que vai ser muito especial. E eu não posso deixar de falar do meu livro da vida, que é As Crônicas de Nárnia. Eu amo esse livro, ele me ajudou num processo muito difícil da minha vida. Então a literatura também tem esse poder de tirar a gente do fundo do poço e mostrar uma luzinha, né, de vida. Então eu deixaria esse livro como sugestão. Boa. E o seu? O meu livro, eu fico com Harry Potter. Não Alguém tem que defender o Harry Potter hoje? Não consigo escolher um, mas ali pelo menos o primeiro, que é o que me marcou e marcou a minha introdução nesse universo. Eu li primeiro e depois assisti o filme. Isso para mim fez um diferencial danado. E se eu for pensar em uma mensagem leiam, leiam sempre e leiam com o coração. Não leiam só para captar inteligência, não. Leiam com o coração, porque a literatura muda a nossa vida. E esse foi mais um Grillicast, mas a gente pode fazer melhor. Todos nós aqui, Grillicast, eu vou falar. E esse foi mais um Grillicast. 1, 2, 3 Ó, e... E esse foi mais um Grillicast! Grillicast!